Olá, nobres alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de ondulatória. Vamos falar sobre fenômenos ondulatórios, ou seja, aqueles fenômenos que ocorrem com as ondas, beleza? Na última aula nós já conversamos sobre o que são ondas, sobre os tipos de ondas. Hoje vamos entender quais fenômenos essas ondas sofrem. E os primeiros fenômenos que eu vou conversar com vocês são fenômenos que vocês já conhecem. Porque lá no estudo da ótica geométrica, a gente já conversou sobre esses fenômenos para a luz. Agora a gente vai conversar, vai falar sobre aspectos gerais desses fenômenos, ou seja, para qualquer onda. Então, primeiro, a reflexão. Bom, a reflexão ela ocorre quando uma onda incide na superfície de separação entre dois meios, mas não atravessa para o outro meio, ela volta e continua se propagando no mesmo meio. Se ela continua se propagando no mesmo meio, pessoal, isso significa que a velocidade dela não mudou, porque a velocidade de uma onda depende do meio. Ou seja, a onda incidente e a onda refletida possuem mesma velocidade. A frequência também não vai mudar, porque a frequência é uma propriedade da fonte, né? E se nem a frequência nem a velocidade da onda mudam, V igual a lambda f, significa que o comprimento de onda lambda não muda também. Portanto, na reflexão, nós temos que a velocidade, o comprimento de onda e a frequência são todos, parece uma flecha isso aqui, tá? Sei lá o que saiu aqui, meu Deus do céu, deixa eu apagar aqui, peraí. São todos constantes. Ok? Ninguém muda. A onda só foi lá, bateu, continuou com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento, com a mesma frequência. Bom, um exemplo clássico da reflexão de uma onda, pelo menos um exemplo que a gente consegue ver, pessoal, é o exemplo dos pulsos em cordas, né? É o tipo de onda mais simples que tem. Tu pega uma corda e faz um pulso e deixa aquele pulso se propagar, aquela onda se propagar na corda. Vamos ver o que acontece quando o pulso na corda sofre reflexão, certo? Então imaginem que eu tenho um pau de polidense, certo? Um pau de polidense, eu pego uma corda e amarro nesse pau de polidense. Aí eu vou lá e amarro bem firme, galera, com bastante força, de modo que a extremidade, ou seja, que esse nó, ele fica fixo, certo? Então eu tenho uma extremidade fixa, tá lá, agarrada. A extremidade não pode oscilar, porque ela tá fixa, tá amarrada ali no pau de polidense, certo? E eu vou lá e faço um pulso. E esse pulso se propaga com uma certa velocidade V. Quando esse pulso incidir na extremidade fixa e refletir, pessoal, ele vai começar a voltar com a mesma velocidade V, só que de cabeça para baixo, entre aspas. Nós damos um nome para isso. Nós chamamos de inversão de fase. Ou seja, em uma extremidade fixa, o pulso que reflete, ele reflete de cabeça para baixo ou com a fase invertida em relação ao pulso incidente. Então, isso aqui é chamado inversão de fase. Se a extremidade for fixa, inverte a fase. Agora, imagine que eu tenho lá o mesmo pau de polidense, eu amarro aquela corda, mas eu não dou um nó bem firme, eu deixo um nó bem frouxinho. De forma que o nó ele pode oscilar, ele pode subir e descer. Ou seja, a extremidade ela está livre, ela não está presa, né? Ela pode subir e descer, ela pode oscilar. Certo? Então, quando a extremidade é livre, pessoal, eu faço um certo pulso que se propaga na corda com uma velocidade V, certo? Esse pulso reflete naquela extremidade livre e começa a voltar. Só que ele volta sem a tal da inversão de fase. Então, contra a extremidade fixa tem inversão de fase, mas contra a extremidade livre
Não tem. Tudo bom? Então, sem inversão de fase na extremidade livre. Perfeito. Então, isso é a reflexão, né? Tudo fica constante, no caso das cordas, né? Extremidade livre e fixa. Coisa linda. Agora, o que é a refração? Vocês lembram o que é a refração? A refração é quando a onda atravessa para o outro meio. E se ela muda de meio, é porque ela muda também de velocidade. Porque a velocidade de uma onda é propriedade do meio no qual ela está. A frequência não vai mudar, porque a frequência é propriedade da fonte. Então, a gente sabe que na refração, a frequência da onda não muda. A frequência fica constante. Porque a fonte não mudou, né? O que mudou foi o meio. Mas se muda o meio, muda a velocidade. Mudando a velocidade, muda também o comprimento de onda, né? V igual lambda F, o F é constante. Quanto maior a velocidade, maior o comprimento de onda. Certo? Então, esses dois aqui, pessoal, eles, vou botar assim, ó, eles mudam. Ok? V e lambda mudam na refração. Para o caso mais simples, para a onda mais simples de todas, que é a onda numa corda, imaginem que eu tenho duas cordas, uma mais espessa, uma mais grossa e uma mais fina, ou uma mais densa e uma menos densa. E eu vou lá e faço um pulso. Primeiro, um pulso na corda menos densa. Então, quando esse pulso vai da corda menos para mais densa. Certo? Está indo da fininha com uma certa velocidade, que eu vou chamar de velocidade 1. E aí aqui tem uma superfície de separação entre dois meios, né? Porque ela vai passar da cordinha fina para a cordinha grossa. O que vai acontecer, pessoal? Quando ela incidir aqui, parte daquele pulso refrata, atravessa, e começa a se propagar com uma certa velocidade 2 na corda mais densa. Parte do pulso reflete e começa a voltar. Como está na corda fina, né? Na corda fina eu disse que a velocidade é a velocidade 1. Tudo bem? Eu estou dizendo 1 para a corda fininha, 2 para a corda grossinha. Tudo bem? Observem que aconteceu uma coisa aqui. Uma inversão de fase, certo? Nós temos a reflexão ocorrendo aqui com a tal da inversão de fase. Tudo bem? Bom, e se o pulso for da corda mais para a corda menos densa? Então tá lá o pulso se propagando com uma velocidade V2, né? Porque eu chamei de V2 quando está na corda grossa, certo? E aí ele vai passar para menos densa. Mesmo esquema. Parte do pulso atravessa para a corda fininha, para a corda menos densa. Só que parte começa a voltar. Reflete, portanto, né? Então, a onda veio, quando chegou aqui ela se dividiu em duas, ó, duas picogudinhas. Uma na corda densa, outra na corda pouco densa. Muito bem, turma. Basicamente, a treta aqui é a seguinte. Não ocorreu inversão de fase, né? Observem que dá mais para menos densa, reflexão sem inversão. Da menos para mais densa, reflexão com inversão de fase. E observem uma coisa muito importante aqui, que é as velocidades, elas são diferentes. Qual é maior? Basicamente, nos casos que eu coloquei aqui, ó, pelos números que eu usei, o V1 é maior que o V2. Por quê? Porque quando a corda é menos densa, o pulso se propaga mais rápido. Certo? Corda menos densa, pulso se propagando mais rápido, certo? Que está trovejando e vai faltar luz no meio da minha aula. Poxa, acho que deu uma piscada, né? Não sei se vocês pegaram aí, deu uma piscada. Então, na corda menos densa, o pulso se propaga mais rápido. Certo? Então, ó, ele é mais rápido aqui do que aqui. Ele é mais rápido aqui do que aqui. Beleza? Então, isso é a reflexão. O que acontece? O exemplo clássico. Isso é a refração. O que acontece? O exemplo clássico.
A gente viu reflexão e leis da reflexão lá em ótica, para as ondas luminosas, vale aqui também. A gente viu refração lá em ótica para as ondas luminosas, vale aqui também, tá? Lei de Snell, N1, tá? Vale aqui também. E aqui para os pulsos em cordas, né, pessoal? Outro esquema, mais um pouquinho sobre reflexão e refração que vocês sabem aí nessa vida. Vamos para os próximos fenômenos ondulatórios, então. O fenômeno da difração, pessoal, é um fenômeno que todo mundo conhece e percebe. Basicamente, ele está relacionado com isso aqui, ó. Da onde que eu tirei isso? Porque o fenômeno da difração, ele é aquele que permite que a gente escute pessoas em outro cômodo dentro de casa. Por quê? Porque as ondas podem contornar obstáculos. Então, se tiver alguém em outra sala, eu estou aqui gravando, tem alguém em outra sala, ou até alguém na rua, alguém aqui tem uma janela, se tiver alguém ali na rua, vai escutar o que eu disse, certo? Porque o som ele pode difratar, ou seja, ele pode contornar os obstáculos, né? Se tem uma pessoa conversando do outro lado do muro, tu escuta a voz dela, porque a onda contorna o muro, certo? Ela contorna o obstáculo. A difração, basicamente, são ondas na água também. Não sei se vocês já repararam, às vezes a onda bate assim e contorna e tal, né? Não sei se vocês conseguem perceber que esse desenho, pessoal, eu tenho aqui certas frentes de onda, né? Como se fosse uma visão de cima de uma onda se propagando. Aí aqui eu tenho um obstáculo e a onda contorna esse obstáculo. Bom, primeira coisa. Para a difração acontecer, pessoal, tem que ter uma coisa importante. Vocês sabem que a distância entre uma onda e outra, né, entre duas cristas aqui, ó, é o comprimento de onda, né? A distância entre uma crista e outra é o comprimento de onda, né? Entre uma frente de outra, entre uma frente de onda e outra frente de onda. Vamos dizer que o tamanho deste orifício aqui, ó, é d, sei lá, de diâmetro ou de distância. Para que a difração ocorra, o orifício a ser atravessado pela onda tem que ser próximo ao comprimento de onda, certo? Por isso que com o som a gente percebe a difração muito facilmente, porque o som ele pode atravessar uma fresta, pode atravessar uma porta, porque uma onda sonora ela tem alguns centímetros, alguns metros de comprimento de onda, turma. Então uma porta ela vai atravessar, né? Eu estou no quarto, eu falo, ô mãe! Ela vai me escutar, ela vai dizer que foi, meu filho, certo? Porque o som difrata, na verdade são duas coisas, né? Que fazem dentro de casa as pessoas conseguirem conversar em cômodos diferentes, ou mesmo que fazem, por exemplo, o sinal de Wi-Fi do modem conseguir atravessar para os outros cômodos. É a difração, é a onda que contorna, pessoal, os obstáculos, e a reflexão, né? Porque a onda bate nas paredes e vai atravessando a casa inteira, certo? Então essas questões são bem clássicas. Bom, por que o som ele refrata, então, ele difrata com facilidade? Porque o comprimento de onda dele é próximo a alguns centímetros, alguns metros. Agora a luz não, né? Tu não vai ligar uma luz na sala e vai iluminar a casa inteira. Porque o comprimento de onda da luz, pessoal, ele é um comprimento de onda muito, muito pequenininho. Ou seja, para eu verificar a difração da luz, eu precisaria de um orifício muito, muito pequenininho. Eu só consigo fazer isso no laboratório, só consigo fazer isso com um equipamento específico, né? Para conseguir olhar para esse fenômeno, para conseguir verificar esse fenômeno acontecendo. Certo? Por que ele acontece, pessoal? Basicamente está relacionado com o princípio de Huygens, que diz que cada ponto de uma frente de onda se comporta como uma nova fonte. Então, imaginem que eu tenho aqui uma frente de onda, pessoal, e ela é formada por infinitos pontinhos, né? Eu vou desenhar alguns aqui, ó, mas imaginem que eu tenho infinitos. Cada pontinho dessa onda, pessoal, se comporta como se fosse uma nova fonte de onda, assim, ó, gerando novas ondinhas. E a soma dessas infinitas ondinhas é que dá a frente de onda completa. Por isso que quando chega aqui, pessoal, quando chega aqui, ó, é como se tivesse uma nova fonte gerando essa nova onda que difratou, né? Que, portanto, contornou o obstáculo, certo? Então, a difração é quando a onda contorna o obstáculo. Para que isso ocorra, o tamanho do obstáculo tem que ser próximo ao tamanho do comprimento de onda e está relacionado com esse princípio aqui que diz que cada ponto da frente de onda se comporta como uma nova fonte.
Bom, e a polarização, o que que é? Pessoal, a luz é uma onda eletromagnética, não é? Quando a luz se propaga, imagina que tem um raio de luz se propagando aqui, ó, na direção da câmera. Eu tenho campos elétricos e campos magnéticos oscilando para cima e para baixo, para um lado para o outro, para as diagonais, em todas as direções e sentidos, certo? Ortogonais, pessoal, a essa propagação. Então a onda se propaga aqui, ó, mas o campo magnético oscila em todas as direções. Como se fosse isso aqui, né? Imagina que a luz está vindo para cá. Se fosse possível, a gente veria os campos elétricos e magnéticos oscilando em todas as direções. Isso é a luz não polarizada. Se a luz passar por um polarizador, por exemplo, um polarizador vertical, esse polarizador ele vai inibir todas essas oscilações e fazer com que a oscilação ocorra em uma direção só, nesse caso na direção vertical. Então a luz não polarizada se tornou uma luz polarizada verticalmente. Isso tem a ver, pessoal, com alguns óculos e tal, né? Algumas lentes, porque serve para diminuir a intensidade da luz. Então, um óculos escuro, ele tem um filtro polarizador, tal, né? Para usar na praia e tal. Tem a ver com isso, serve para diminuir a intensidade dessa luz. O que é importante ressaltar aqui? Que para que ocorra isso, a luz tem que ser, a onda tem que ser uma onda transversal. Então, isso é uma prova, né, como a luz sofre polarização, de que a luz é uma onda transversal. Por quê? Somente ondas transversais podem ser polarizadas. Então, as ondas têm que ser transversais para serem polarizadas, tá? Por isso que a gente fala da polarização da luz, né? Porque a luz é uma clássica onda transversal. O fenômeno óptico mais legal de todos, a ressonância. Crianças de 5 anos sabem ressonância, e vocês vão saber também. Ou melhor, vocês vão descobrir que vocês sabem. Imagina que tu chega num parquinho e tem um balanço, né? Sabe balanço? O balanço. Aí tu vai no balanço. Se tu chegar no balanço, pessoal, o que tu vai perceber? Bom, eu quero me balançar, né, no balanço, né? Aí tu começa a ir para frente e para trás. Para frente e para trás. E aí vai ter uma criança que vai olhar se balançando e vai pensar, que legal, quero fazer isso também. Só que a criança, pessoal, ela vai tentar se balançar e ela não vai ter coordenação motora inicialmente para isso, né? Ela vai para frente, para trás, meio desengonçada, vai se atrapalhar. Só que em determinado instante ela percebe intuitivamente que para que tu consigas oscilar bem alto, ou seja, ter uma amplitude bem alta de oscilação, tu precisa ir para frente e para trás, né? Na hora certa. Não é assim para se balançar? Tu tá lá no balanço. Não adianta tu ficar assim, muito louco. Ou bem devagar. Tu tens a hora certa de ir para frente, a hora certa de ir para trás. A hora certa de ir para frente, e aí tu vai ganhando amplitude. Por que que isso acontece? Porque o balanço ele é um sistema vibrante. Naturalmente, ele oscila. Certo? Dependendo do comprimento lá da cordinha do balanço, ele é um sistema vibrante. Para que ele ganhe amplitude, tu tem que fornecer pulsos, tu tem que fornecer energia para ele com a mesma frequência da oscilação natural dele. Então ele tem uma oscilação natural. Se tu começa a fornecer a fornecer pulsos, a fornecer energia com essa mesma frequência, ou seja, ir para frente e para trás na hora certa, tu fornece pulsos com a mesma frequência e a sobreposição desse pulso é um ganho de amplitude, né? Tu junta essas duas ondinhas, a tua oscilação com a oscilação natural do balanço, ganha amplitude. Então a ressonância é quando um sistema vibrante recebe energia, recebe pulsos com a mesma frequência da vibração natural dele. E aí ele ganha amplitude. Então vou até colocar aqui, ó. Um exemplo clássico de ressonância é o balanço. Balanço. Outro exemplo clássico de ressonância, pessoal, vou falar também, tá? Isso é importante. É o micro-ondas. Pessoal, o micro-ondas, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que ele tem a ver com a água. Se tu botar um prato vazio no micro-ondas, não acontece nada. Até que o prato não sai quente. Então, o micro-ondas não tem a ver com calor. O micro-ondas tem a ver com ressonância. Por quê? Porque a molécula de água, como qualquer molécula, ela tem uma vibração natural.
certo? Ela é uma molécula, ela vibra. Todo alimento tem água na composição, né? Todo alimento tem água na composição. E a água, ela tem uma vibração natural, característica daquela molécula, que é a mesma frequência lá da região da frequência do espectro eletromagnético das ondas de micro-ondas. Então, tu tens lá uma molécula, que é um sistema vibrante, e aí tu bota lá no micro-ondas, o que que acontece? Essas ondas vêm, né, essas micro-ondas vêm com a mesma frequência e fazem a molécula de água vibrar mais. Este aumento de vibração, pessoal, é mais energia, mais temperatura, certo? Então, o aumento de temperatura lá no micro-ondas tem a ver com a vibração da molécula de água, que por ressonância, quando ela recebe ondas de micro-ondas, ela vibra mais e por isso a temperatura aumenta. Beleza? Então, pode reparar que se tu botar lá um prato vazio no micro-ondas, não vai ficar quente, né? A menos que ele esteja úmido, claro. Mas se ele estiver bem sequinho assim, bota lá no micro-ondas, não vai acontecer nada. Aí tu bota lá com um arroz dentro lá, opa, o arroz fica quente, né? Que tem a ver com, de fato, com a umidade. E outro exemplo clássico, pessoal, além do balanço e do micro-ondas, é um que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um vídeo, que é da ponte sobre o rio Tacoma. Eu vou botar só Tacoma aqui, vocês vão lembrar. Esse é um erro clássico, um erro histórico da engenharia. Nos Estados Unidos, o rio Tacoma Narrows construíram uma ponte sobre ele. E essa ponte era uma ponte estaiada. O que é uma ponte estaiada? É uma viga no começo, uma viga no final e no meio ela balança, certo? Assim como a nossa ponte ali de Laguna, certo? A ponte de Laguna é uma ponte estaiada, pessoal. Quem passa ali e dirige, acho que mesmo quem está no carro às vezes repara que tem uma oscilação. No volante tu sente bem, né? Se tu tá com a mão no volante, tu sente que vibra um pouquinho, certo? E é normal. Por quê? Porque é um sistema vibrante. Isso é projetado, isso é uma coisa de engenharia, né? A onda, a ponte, ela tem uma vibração natural, certo? Só que eles fizeram essa ponte, pessoal, sobre o rio Tacoma Narrows, e eles não se ligaram, nenhum engenheiro percebeu que aquela vibração natural da ponte era a mesma vibração, tinha a mesma frequência com que os ventos incidiam sobre a ponte. E aí, um sistema vibrante que recebe pulsos, que recebe energia com a mesma frequência, aumenta a amplitude. Então a ponte, ao invés de vibrar assim, ó, ela começou a vibrar assim, e assim, assim, e até que ela caiu, ela despencou, entrou em colapso, certo? Vejam só como é que foi isso.
Bacana, né? Muito bem. E agora, pessoal, o fenômeno de interferência. O que é esse fenômeno? Bom, imaginem que eu tenho dois pulsos, e eles vão atravessar um pelo outro. O que vai acontecer? Vai depender. Nós chamamos de interferência construtiva se esses pulsos estiverem em fase. Como assim? Em fase, pessoal, os dois estão de cabeça para cima, assim, ó, ou um de cabeça para cima, ou perdão, os dois estão de cabeça para baixo, enfim, eles estão com a mesma orientação, é isso que eu quero dizer, os dois de cabeça para cima ou os dois de cabeça para baixo. Percebam que esse pulso está se propagando para cá e esse aqui para cá, assim, ó. Certo? Vamos dizer que esse pulso aqui, ó, tem uma amplitude A1, certo? E esse aqui tem uma amplitude A2. O que vai acontecer? Eles vão formar uma onda resultante, pessoal, de amplitude A1 mais A2. Eles estão vindo assim, ó. Vão formar uma ondona. Tá ali a ondona, A1 mais A2. E depois, o que acontece? Nada. Eles continuam como se nada tivesse acontecido. O pulso 1 continua com sua amplitude A1 indo para a direita e o pulso 2 com sua amplitude A2 indo para a esquerda. Então eles vêm aqui, ó, e continuam. Certo? Isso se estiverem, claro, em fase. Caso estejam em oposição de fase, ou seja, um de cabeça para cima, o outro de cabeça para baixo. O que vai acontecer? Temos aqui um pulso 1 e o pulso 2, notem que estão em oposição de fase. Está aqui a amplitude 1, está aqui a amplitude 2, né? Ó, de cabeça para baixo. Galera, cadê a onda resultante? Sumiu. Ó. Porque eu estou considerando que esses dois aqui têm o mesmo tamanho, tá? Basicamente, a onda resultante, pessoal, ela vai ser a subtração das duas, né? Se tiverem o mesmo tamanho, certo? Se tiverem o mesmo tamanho, não tem onda resultante dessa interferência, porque elas se anularam. Isso é o mais comum de acontecer, né? E depois, galera, depois esse pulso 1 continua como se nada tivesse acontecido. E esse pulso 2 aqui, ó, continua como se nada tivesse acontecido. Certo? Nós chamamos isso de princípio da superposição. As ondas se sobrepõem e depois continuam como se nada tivesse acontecido. Em fase, ondas em fase, interferência construtiva. Ondas em oposição de fase, interferência destrutiva. Tudo bem? Bom, esse fenômeno da interferência, junto com o fenômeno da reflexão, pessoal, forma o padrão chamado ondas estacionárias, que é comum dos instrumentos sonoros, né? As nossas próximas aulas serão sobre acústica. Então, as ondas estacionárias têm a ver com interferência e tem a ver com reflexão. Por quê? Imagina que eu pego uma corda, por exemplo, né? Pode ser a corda de um violão, é isso que acontece na corda de um violão, né? Um instrumento sonoro clássico aí. Eu pego uma corda e começo a fazer pulsos, certo? Um pulso atrás do outro, várias ondas. Aí essas ondas começam aí. Aí elas batem, sofrem reflexão e começam a voltar. Aí eu tenho as ondas que estão indo com as ondas que estão voltando. Essa sobreposição de ondas, pessoal, começa com o tempo a formar um padrão estacionário, um padrão que fica sempre igual, no qual, em alguns pontos, eu tenho interferência construtiva e em outros, interferência destrutiva. Esses pontos, turma, que estão oscilando aqui, ó,
com uma amplitude máxima, né? Percebam que tem aqui uma amplitude máxima. Nós damos o nome a eles de ventre. Certo? O que acontece no tal do ventre? Acontece a interferência construtiva, né? No ventre a gente tem a interferência construtiva. Mas reparem que eu tenho pontos aqui, ó, vou pegar aqui, ó, que não oscilam, né? Esse aqui está oscilando assim, ó, e aqui não. Aqui está oscilando assim, ó, aqui não. Esses pontos onde não ocorre oscilação, a gente chama de nó. Certo? O que acontece lá no nó? Acontece a interferência do tipo destrutiva. Interferência construtiva, interferência destrutiva. Tudo bem? Esse padrão aí que se forma, né, quando as ondas que estão indo, enfim, as ondas que refletiram sofrem interferência com as que ainda estão indo para refletir, né? Aí é o padrão de ondas estacionárias. Reparem uma coisa importante, tá? Lembram do comprimento de onda? O comprimento de onda é uma oscilação completa, não é? Então é quando a onda faz isso aqui, ó. Sobe tudo, desce tudo e completou, né? Uma oscilação inteira. Notem, portanto, que de um ventre até outro não é um comprimento de onda. Ou de um nó até outro não é um comprimento de onda. E sim, meio, né? Ó. Daqui até aqui, pessoal, é meio comprimento de onda, ó. Daqui até aqui tá fácil, né? Ó, metade, aqui tá outra metade. De um nó até outro é meio comprimento de onda. Certo? Então, não pode dizer, daqui até aqui é uma oscilação completa. Não é. Uma oscilação completa, ó, seria daqui, desceu tudo, aqui até aqui seria a oscilação completa, né? Desceu tudo, subiu tudo. Certo? Então, tá aqui um comprimento de onda, ó, de um nó até outro ou de um ventre até outro. É só metade do comprimento de onda. Tudo bem? Então, com a interferência e o padrão de ondas estacionárias, nós finalizamos a nossa aula de fenômenos ondulatórios, né? São muitos, eu decidi botar todos nessa aula. Legal, né, pessoal? Bastante teoria, não tem tanta conta aí para fazer. Tentem fazer exercícios, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato, né? Vocês sabem disso. Um abraço para vocês, turma, valeu, beijo no coração, até mais.